Oi, aqui é a Maíra e hoje a gente vai conversar sobre livros com protagonistas lésbicas. Hoje eu trouxe uma convidada aqui, a Diana. Oi, gente. Siga a Diana nas redes sociais, vou deixar aqui tudo linkado. E a gente vai recomendar livros com protagonistas lésbicas, que às vezes é um pouco difícil de encontrar. Meio difícil. Né? Mas eu acho que tem crescido esse número de livros, principalmente acho que no YA, né? Sim. E aí a minha pergunta que eu vou fazer aqui pra todos os meus convidados é: qual foi o primeiro livro com protagonista lésbica que você leu e como é que foi essa experiência pra você? Certo. O primeiro livro que eu li com protagonista lésbica não faz muito tempo, na verdade. Acho que faz mais ou menos uns 2 a 3 anos, o que é um pouco esquisito, porque faz tempo, né, que eu sou lésbica. Mas sempre foi realmente muito difícil de achar livros que eu me identificasse. Eu já vi muitos livros lésbicos, inclusive já li, que não são boas as histórias. Geralmente é um livro que é escrito pra homens, e aí eles colocam um casal lésbico. Sim. E aí são livros que não tem nada a ver comigo a história, que são mulheres mais velhas. Então o primeiro que eu li, que eu realmente me identifiquei, foi de quebra, assim, o primeiro eu já me identifiquei. Foi o Everything Leads to You, da Nina LaCour, que é uma autora atual, YA, que faz aí livros lésbicos com protagonistas ou então personagens. Sempre tem algum personagem nos livros dela que são lésbicos. E foi muito boa a experiência, porque pela primeira vez eu li um livro que era um romance, que eu me identifiquei, que eu me vi no livro e no personagem. Porque eu sempre lia muito e eu sempre lia casais héteros, o menino perfeito que conhece a menina perfeita, e aí tudo fica perfeito e eu ficava, tá, mas eu não quero um menino perfeito, então tem alguma coisa errada aí, cadê a minha menina perfeita? E aí eu li esse livro e foi uma experiência muito boa, eu gostei muito. Legal. Vamos às nossas recomendações. Qual o primeiro livro então que você quer recomendar? Eu vou começar então pelo primeiro que eu li, Everything Leads to You, da Nina LaCour. Ele é um livro lésbico, romance, YA também. A Nina ficou bem conhecida ultimamente aí, falada por causa do livro Estamos Bem, que a Maia vai falar. E eu amei, eu achei um livro muito legal de ler. Primeiro porque ele dá tudo certo sempre. A menina é bem resolvida, a protagonista é bem resolvida, a amiga é bem resolvida, a família é ótima, aceita, sabe? Então acho que... Isso é legal. Eu acho muito legal. Eu acho que é importante discutir, óbvio, a família e os problemas que se passam nesse período da vida, de estar se descobrindo e etc. Mas eu também acho legal ter um livro positivo sobre isso. Claro, não porque seja esperançoso, assim, isso, sabe? Exatamente. Então, até porque eu tive a sorte de sempre ter super um suporte, assim, então foi legal de ler. Nesse livro a gente vai ver a história da Amy. Ela é uma estudante de... aqui no Brasil conhecida como direção de arte, nos Estados Unidos production design, que basicamente é a arquitetura da cenografia dos filmes. Então, tudo que você vê, o que é visual, você tá vendo lá, é a production designer que faz. A Amy é uma diretora de arte, e ela, como presente de formatura dos pais e do irmão mais velho, ela ganhou um mês no apartamento do irmão, que ele vai fazer uma viagem e ele dá pra ela o apartamento na Califórnia e fala: você tem um mês pra ficar aqui, com a condição de que alguma coisa muito incrível aconteça. Nossa! E ela tá fazendo a gravação de um filme, ela tá trabalhando com a direção de arte, e aí ela sempre vai em vendas de garagem pra procurar móveis e coisas do tipo. Isso é muito comum mesmo, trabalho de direção de porque arte. sempre é mais barato, é mais fácil de achar. Você acha coisas interessantes. E aí ela e a melhor amiga tem essa mania de ir nos lugares e procurar móveis e coisas e etc. Uma das vezes ela vai na casa de um ator famoso que morreu, assim, tipo o George Clooney do livro, e aí ela acha uma carta endereçada pra uma tal de Caroline, que foi alguém do passado desse ator. Ela e a melhor amiga pegam essa carta e resolvem ir atrás dessa mulher e descobrir por que ele estava procurando tanto ela. E aí, nesse meio tempo, ela descobre histórias dessa Caroline, descobre pessoas que fizeram parte da vida dessa Caroline, e aí a trama vai acontecendo, e aí coisas incríveis acontecem, e é um livro muito gostoso de ler, ele é muito rápido, é um livro que você lê rapidinho, porque a história não é difícil de ler, é bem básico, mas é gostoso. Você acaba o livro com uma sensação de, nossa, foi uma história legal que eu vou guardar. Positiva. Positiva e é muito... E recomendo. Ele não tem em português, infelizmente, quem sabe um dia ele venha pra cá. Então, já que, né, vamos falar de Nina LaCour, eu recomendo o Estamos Bem dela, mas eu não sabia muito bem do que se tratava, e aí eu fui lendo, eu gostei muito da história porque eu acho que ela, emocionalmente, ela é muito profunda, sabe? Porque ela fala de luto, né, ela fala de, sei lá, a pessoa que te criou, ela morre e você descobre que você não conhecia ela muito bem, e você fica ao mesmo tempo se sentindo traído, mas, cara, você ama aquela pessoa e você sente falta daquela pessoa, né? Então, como essa personagem lida com o luto, né? Ela meio que foge de todo mundo que ama ela, que se importa com ela, inclusive a melhor amiga / ex dela, né? Babados.
Então, é ela relembrando muito esses momentos, tanto com, né, desse avô dela que ela perdeu, quanto essa amiga, que a amizade delas como foi crescendo, aí quando elas finalmente se beijaram e tal. Foi uma experiência, assim, acho que muito emotiva pra mim, que eu fui... E é uma leitura super rápida, que o livro é super fininho, né? E é gostoso também, né? É, e é gostoso, você vai naquilo e vê que esse sentimento de luto é muito real, mas ele não é uma coisa que te deixa pra baixo. Ele só é emocionante, assim, emocionante. E a relação das duas também é muito bacana. Eu achei legal, assim, não é o foco da história, mas a gente tem aí uma jornada de uma personagem lésbica, né? Então eu achei isso muito legal. Inclusive fiquei com dúvida quando eu li e perguntei pra amigos bissexuais. Eu fiquei na dúvida. Se ela é bissexual ou lésbica. Eu fui voto vencido, porque pra mim eu achei que era bi. Eu também. Olha só, viu? Mas vamos colocar então como romance entre garotas. Sim. Né? Então acho que já vale aqui como recomendação. Eu vou continuar na Nina, gente, me perdoe, mas ela é, tipo, minha autora favorita da vida. Então eu vou indicar essa colaboração que ela fez com o David Levitan, que também é muito conhecido aí no mundo LGBT, que é incrível, eu amo também. Então quando eu vi que ela ia lançar um livro com ele, eu fiquei, tipo, felizaça. Esse aqui chama You Know Me Well, ele veio aqui pela Record, eu acho, Galera Record. Como a primeira vista. E ele conta a história do Mark e da Kate. Eles estudam na mesma escola, fazem a mesma aula de cálculo, a mesma turma. Eles nunca se falaram, nunca trocaram uma palavra, então eles só se veem assim de vista, ninguém sabe nada um do outro, então fica nisso. Esse livro se passa na Semana do Orgulho Gay em São Francisco, então é bem legal. E aí numa festa, que coincidentemente os dois vão, o Mark faz uma cena em cima do balcão e a Kate olha aquela cena e fala, eu preciso ser amiga desse menino. E aí eles descobrem que estudam na mesma escola e que fazem aula juntos e eles começam a viver uma aventura de quebrar barreiras. Então a Kate tem um relacionamento à distância com uma menina que ela nunca viu e que tá indo pra São Francisco encontrá-la. E ela tá morrendo de medo da menina conhecer ela pessoalmente e aí não gostar. E o Mark é apaixonado pelo melhor amigo e não sabe como contar isso pro amigo. Então os dois se juntam e eles resolvem que eles vão quebrar as barreiras e seguir aí a vida e fazer o que eles têm que fazer. E é muito bom porque é uma história de amizade, que eu acho que é importante legal, também nesse meio, porque muita gente não tem o apoio da família, tem o apoio dos amigos, que no fim vira família, e aí eu acho isso muito legal. Sim. E importante de ser falado. Não, e real também, né? De que é uma situação que acontece muito. Sim. E é um livro gostoso de ler. Ele também não é muito pra baixo, ele é um livro que você dá risada, que você se apega aos personagens. Legal. Então fica aí a indicação. Mais uma dica, essa com certeza vou botar na minha lista. Ele é um reconto de contos de fadas, no caso Branca de Neve. Eu não vou falar muito, pois tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado. Mas a ideia aqui é que existe a madrasta, que ela casou com 16 anos com o rei. E a filhinha dele tinha recém-nascido, a esposa dele tinha morrido no parto. A gente também tem a história paralela de quando a princesa já tem 16 anos. E ela tá, a madrasta no caso, né, tem 32. Então a gente tem a história dessas duas jovens e depois elas, né, simultaneamente, né. Uma coisa muito interessante dessa história é que ela quebra um pouco o paradigma do conto original, dessa competição entre mulheres, sabe. Aqui isso é importante. E é incrível, assim, porque ele fala muito de sororidade, sabe. De a princesa, né, ela vê a madrasta como uma mãe, sabe? Ela é uma referência pra ela. Ela acha uma pessoa incrível. Elas acabam sendo colocadas em lugares opostos, mas, na verdade, elas que têm que desconstruir essa situação pra ficarem juntas, né? Porque elas são uma família uma da outra, né? E o romance lésbico acontece aqui com a princesa, quando ela vê a nova meio que cirurgiã do castelo chegando e ela fica impressionada que a menina está usando calças. Que é uma coisa que ela só usava vestido. E a menina chegar de calça, ela fica fascinada com aquela menina, enfim, ela vai atrás, elas começam uma amizade. Não é o ponto central da história, mas é muito legal. Mas é bom isso, no fim. Uma protagonista lésbica vivendo uma aventura fantástica, porque a gente também tem elementos mágicos aqui e tal, enfim, tem toda essa relação dela com essa madrasta. Então, assim, foi uma leitura que me impressionou muito, me surpreendeu demais. Você já sabia quando você Eu não sabia, eu não sabia. Foi uma surpresa, eu fiquei tipo... Socorro! Yeah! E é uma série? Ou é só livro único, enfim, recomendadíssimo. O terceiro livro que eu vou indicar é um livro que me conquistou muito. A capa não é muito bonita, mas ele chama Se Você Pudesse Ser Minha. Esse eu nunca ouvi falar. É da Sara Farizan, eu creio que seja assim que se fale o nome dela. Esse livro, na verdade, essa autora não foi o primeiro que eu li, mas ela também tem o costume de só escrever sobre lésbicas que são do Oriente Médio, onde são proibidos os romances. Então é muito
legal, é ruim de falar que é legal, mas é legal de você ver outro ponto de vista, de um lugar que é proibido. É a história de duas melhores amigas que se conhecem desde os 6 anos, moram naquelas famílias super tradicionais, usam véus e, tipo, vão casar com um cara que a família escolher, porém, elas se apaixonam em certo momento da vida e elas têm um relacionamento escondido de todo mundo. A protagonista é completamente apaixonada pela melhor amiga, a melhor amiga também é apaixonada pela protagonista, mas ela tem uma cabeça de que nunca vai poder acontecer e que ela vai ter que casar com um cara, assim, é a vida dela, Enquanto a outra é mais sonhadora e, tipo, tem certeza que um dia elas vão arrumar um jeito de ficarem juntas. E acontece da melhor amiga ter um casamento planejado. Essa outra amiga, que é a protagonista, ela fica em choque, porque ela tinha certeza que ia dar certo entre as duas, e começa a pensar em qualquer solução que ela encontre para as duas ficarem juntas. Eu descobri nesse livro que em alguns lugares do Oriente Médio a transexualidade não é um crime. Porque é um erro de Alá, Deus, e então se você é transexual, tudo bem. Eu achei muito bom esse livro porque quando você começa a ler e você vê isso, você fala, putz, eles não vão saber falar sobre os transexuais e vai ficar meio banal. Sim. Porque o que acontece? A menina pensa em virar menino só pra poder ficar com a amiga. Só que não é simples, você não escolhe que você é transexual, então isso é um tema que é muito legal de ser abordado. Que é ela pensando, sim, sou lésbica, não tenho que mudar, não tenho como mudar, é quem eu sou, não tem como eu virar uma pessoa que eu não sou. E a gente tem também personagens gays, transexuais, então é um livro bem completo, assim, e você fica chocado quando você lê, porque no começo você acha que vai ser boba, que vai ser errado, umas coisas que vão ser ditas, mas não, é muito bom. É bem feito. É incrível, eu acho que todo mundo devia ler porque é diferente. Que bacana. Dessa cultura que a gente tá acostumado. Livro aí. Eu também. Então, leiam. Muito bom. Então, o próximo que eu vou indicar, ele, assim, eu considero ele como protagonista lésbica porque a nossa personagem principal, ela é uma mulher que ela passa a ter um relacionamento com o que seria a fêmea, só que de uma outra espécie. Então, porque a gente tá aqui no outro mundo, no planeta e tal, né? Então, assim, tem várias outras espécies e tal. Então, ela é reconhecida como sexo feminino, né? Para uma criatura do sexo feminino de outro planeta. Esse livro, ele é maravilhoso em tantos aspectos. Acho que eu já cansei de falar desse livro aqui. Foi uma das minhas melhores leituras de 2017. Porque ele, apesar dele ser uma jornada divertida, ele é sobre as pessoas que estão dentro dessa nave, Andarilha. Ele tá fazendo... É a longa viagem ao pequeno planeta hostil. É a viagem... É uma longa viagem. É a viagem dessa nave, Andarilha, né, com todas as pessoas que estão dentro, até esse planeta que eles estão lá fazendo uma missão. E esses personagens são tão interessantes, tão fascinantes. A gente tem personagem aqui que não tem gênero. A gente tem personagem que a raça dele, numa fase da vida, ele é um gênero e depois ele vira outro. Tipo, ele, eu já tô meio velho, então agora eu sou do sexo feminino. Então, assim, ele te faz repensar gênero de uma forma tão inteligente, tão interessante, sabe? Ele é muito fascinante. E os personagens são muito cativantes, sabe? Você quer continuar com eles quando isso aqui acaba, você fica, tipo, arrasado. Tipo, esse podia ter uma continuação. Ele até tem uns spin-offs, assim, mas não, a história acaba aqui. Mas, assim, a gente tem relacionamento até com inteligência artificial, sabe? Da nave. Então, assim, são ideias tão diferentes que ela te questiona o tempo inteiro e ao mesmo tempo ele é leve e gostoso. Sério, é incrível esse livro. Exatamente. Tô ferrada. Sair daqui com tipo 15 livros pra comprar. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O meu quarto livro é Os Dois Mundos de Astrid Jones, da A.S. King. Também é bem conhecida aí, né? Eu só li esse livro, mas todo mundo fala muito bem dela. Preciso ler. E aqui a gente vai conhecer a história da Astrid, que é uma menina lésbica que não contou pra ninguém que é lésbica, só pra menina que ela tem um relacionamento escondido. Ela é adolescente, acho que ela, pelo que eu me lembro, ela tem uns 15 anos, mais ou menos. E ela sofre muito em casa com a família dela é meio complicada, ela tem conflitos, ela não tem muitos amigos, então ela também é meio fechada, ela não tem muito com quem conversar. Então ela resolve escrever cartas para as pessoas que passam nos aviões. Então ela deita no quintal dela e ela fica conversando em forma de cartas com todos os aviões que passam. Nossa, que doido. E é muito legal porque durante o livro, quando ela escreve as cartas pros aviões, tem partes das histórias dentro do avião. Tipo, pessoas que estão sentadas na poltrona. Porque ela fala, pessoa que está na poltrona tal, aí depois mostra a pessoa que está na poltrona tal. Que bacana. E é muito legal, porque
cria um laço entre ela e as pessoas dos aviões. E também fala muito sobre a questão de se aceitar, porque ela tem um problema muito sério de que ela acha que não tá pronta pra ser lésbica e pra ter um relacionamento, e a menina que ela está tendo um relacionamento tenta ajudar ela a estar pronta, e é muito fofo isso porque a menina é muito compreensiva com ela. Que isso é muito difícil de acontecer também em começos de relacionamentos e meninas novas, lésbicas. Acontece muito de conhecer outras meninas que não são compreensivas e etc. Então, isso é muito legal. Uma evolução, assim, você vai vendo a Astrid crescer conforme o livro vai passando e você se sente, tipo, mãe, assim, dela. Tipo, muito bem, você cresceu, você está pronta para a vida. E é muito fofo, é uma leitura gostosa também, é uma leitura bem sensível, assim, essa questão de você ser uma pessoa fechada, guardar os seus sentimentos e não ter com quem conversar. Então é gostoso de ler porque você se sente com a Astrid, tipo, você está conversando com ela. Então é bem gostoso, vale a pena de ler. O outro, na verdade, eu não terminei de ler, eu estou lendo nesse momento, que é da Robin Talley, que é As I Descended. Essa autora também, ela escreve livros com protagonistas lésbicas. E esse aqui, eu ainda tô no começo ainda, mas ele é um reconto de Macbeth. Então, no momento que eu tô, é um momento em que a personagem principal, a namorada dela e o melhor amigo gay estão fazendo uma cerimônia daquelas Ouija, sabe? Que aquele, chamando os espíritos e tal. Gente, amei. E a personagem principal também, ela é de família mexicana, então é bacana esse ponto de vista também. Eu tô achando interessante, vou ver se no fim do mês, quando eu terminar a leitura, eu falo um pouco mais, mas aí fica mais uma recomendação. O outro livro da autora, Robin Talley, que é o Lies with Ourselves, infelizmente nenhum dos dois livros foi publicado no Brasil ainda, mas... Ainda tenho fé. O último livro que eu vou indicar, muita gente provavelmente já ouviu falar, que é O Azul é a Cor Mais Quente, que saiu aquele livro que na minha opinião é horrível, francês. Sério, eu não gosto. Inclusive eu achei legal falar do quadrinho e eu tive muito preconceito com o quadrinho por conta do filme, porque eu sim, porque achei o filme é meio apelativo, né? Eu achei meio, né, um filme feito pra caras também, aí só fica aquela coisa do sexo, não mostra nada do emocional, e aí eu vi o quadrinho e falei, será? E aí muitas amigas leram e recomendaram, falaram que valia a pena e realmente... Vale a pena, se você viu o filme e não gostou, lê o quadrinho, porque ignora. O quadrinho, basicamente, é a mesma história do filme, é a menina, a Clementine, que é a protagonista, que ela é lésbica e ela tenta relacionamentos heterossexuais, tenta ter um relacionamento com um cara, mas ela sabe que alguma coisa nela não tá certa, quer dizer, não é que tá errado também, mas que o que ela tá sentindo não é o que todo mundo acha normal. E aí ela um dia tá no parque, sentada no banco, e vê a menina de cabelo azul passar por ela. E ela fica chocada e se apaixona pela menina loucamente. E aí começa essa história das duas. No filme é literalmente só sobre sexo, elas fazendo sexo. No quadrinho a gente vê o lado emocional da história. Então o quadrinho ele tem uns desenhos, a maioria é mais em preto e branco. Assim, umas ilustrações mais em preto e branco. E as partes em azul são quando se tratam da outra menina, que é do cabelo azul. Então isso é bem legal, porque são essas duas cores que ficam aí, o preto e o azul. E ele fala, a protagonista é a Clementine, não a menina do cabelo azul, chama Emma. E conta todo o lado emotivo, como ela foi descobrindo que ela era lésbica, como ela foi descobrindo que era apaixonada pela Emma, o relacionamento dela com a família em relação a isso, o relacionamento dela com a Emma em relação a isso, porque a Emma já era assumida, super bem resolvida e ela ainda tá se conhecendo, descobrindo ainda esse mundo. Ela é novinha, ela tem 15 anos. Então a Emma é mais velha um pouco. E o final é completamente diferente do livro. Tipo assim, ele é bem mais trágico, ele é bem mais dramático, isso é um ponto ruim. Mas é muito sensível esse HQ, então acho que vale a pena ler por conta... Porque é muito poético, então acho que eu gosto de coisas assim, eu gosto de HQ, então... Quem gosta muito de HQ vai gostar com certeza. Então fica aí essa última dica. A minha dica, não sei se vale como dica, porque na verdade é uma dica para mim, porque eu ainda vou ler esse livro. Eu quero ler esse livro esse mês, na verdade ele tá aqui na minha lista faz tempo. Mas eu tô muito animada pra fazer essa leitura porque ele é um livro de fantasia. Ainda não foi publicado aqui no Brasil também, mas acho que ele já foi comprado, eu acho que é a Roku que vai publicar. É a história de uma menina, que é uma princesa. Ela vai ser prometida para um príncipe, mas ela se apaixona pela... tipo uma caçadora e tal, e ela, na verdade, ela precisa treinar a menina nas coisas tipo, anda a cavalo, cuida nananã, e elas começam meio que ter aquela relação de ódio que vira amor, sabe? Elas no começo têm conflitos e tal, e depois acabam tendo uma relação. Todos os romances héteros que eu queria Exatamente. Como lésbicos estão realizados Exatamente, aqui. de fantasia, né, e tal, a princesa que se apaixona pela outra princesa, então
Eu achei essa premissa genial, então depois eu conto mais pra vocês também. Então Infelizmente, acabou, a nossa lista. Mas eu acho que foi ótimo, Foi. porque eu saí aqui com vários livros eu que eu também. vou vontade de ler. Já vou gastar, né, todo o salário, né, em livros. Exatamente, já uso os links da música. E a gente espera que vocês também tenham aí aumentado a lista de vocês. Se você até hoje não conseguiu ler um livro em que a protagonista era lésbica, que você procurava isso, então aqui tem várias recomendações, ótimas. várias coisas, até HQ, que é uma coisa mais rápida de ler e e é tal. mais difícil de achar também. E livro curtinho também, como Estamos Bem. Então, assim, muitas opções, vários tipos, histórias mais felizes, histórias mais tristes, mas, né, a vida... E que bom que existem histórias felizes e Sim, histórias com tristes, certeza. porque é mostrar vários tipos de história que existem, né? E se tiverem recomendações, né? Também podem põe aí nos colocar comentários, no comentário porque... do vídeo que eu vou stalkear e achar a novas gente quer saber. aquisições aí pra minha lista. Diana, muito obrigada. Eu que pela sua agradeço presença, pelo fiquei convite. muito feliz. Gostei muito. Tava precisando falar de livros lésbicos. Eu tô muito feliz, muito grata. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau. Tchau.